mais uma vez, estou aqui com você para nós continuarmos o vídeo de batalha espiritual. Hoje vamos falar de alguns assuntos que acontecem no nosso dia a dia, no meio da nossa família, dentro da nossa casa, e nós não temos a noção do que pode estar acontecendo. A primeira, como eu citei lá no primeiro vídeo lá, acontece uma possessão, onde é chamado na Bíblia o tema, o endemoniado gadareno, de Gadara, certo? Ali diz a Bíblia que o demônio entrou na vida daquele rapaz, ele andava nu, correndo, ele se cortava com pedra, ele dormia dentro de sepulcro. Só que, por que acontecia aquilo? Como assim, Deus? Tem um porquê? Tem. Ninguém pode ser possesso de um demônio sem ter feito algo antes, ou sem a sua geração, seu pai, a sua mãe, o seu avô, alguém fez algo para que aquilo acontecesse. Alguma coisa está fora do comum, está fora do normal. E aí sim o demônio pode agir. E aí sim o demônio pode trabalhar. E aí sim o demônio pode destruir. Tanto, como diz a Bíblia ali, com ele, quanto a família. Imagina a família que está com o endemoniado desse jeito. É uma destruição para a família. Não dorme, não descansa. Tudo acontece de ruim com aquela família, e mais ainda com o rapaz que está possesso, ou a moça que está possessa. Por que acontece isso, Edilson? Vamos entender. A Bíblia diz ali em Marcos capítulo 5 que ele estava endemoniado. Quando ele encontra Jesus, o que acontece? Ele adora Jesus, porque o demônio reconhece Jesus e sabe o poder do nome dele. Quando ele percebe que Jesus vai expulsá-lo, o que ele fala para Jesus? Vamos ler? Capítulo 5 de Marcos, versículo 11. Olha só o que acontece. Ora, estava ali perto, nos montes, uma grande manada de porcos, se alimentando. E todos os demônios lhe pediram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que possamos entrar nele, ou neles. Você está falando que é por causa do porco? Eu estou falando que todo o judeu foi proibido por Deus. Não estou falando aqui de carne de porco, não quero entrar nessa área, mas também a nossa alimentação tem a ver com possessões, tá? Mas depois eu faço um outro vídeo explicando, não quero entrar, senão vou demorar muito. O que acontece ali? Judeu criando porcos. O que o porco gosta? O porco se alimenta com coisa podre. Porco vive na lama. Mas é judeu. Está em Jerusalém, casa do Senhor. É judeu, servo de Deus. Filho do Pai. Não estou entendendo, Edilson. Muitas vezes você está na igreja. Você é servo do Senhor, dá seu dízimo, sua oferta é frequente na casa do Senhor, servo de Deus, mas tem um passado ali que você anda alimentando. O que é? O passado é o porco. O alimento é aquilo, as lembranças que continuam dentro da minha mente, dentro do meu coração. E aí o que acontece? Para que o demônio vá embora de vez, eu tenho que... Você vê Jesus fazendo isso? Jesus expulsa-o e o demônio fala, para mim sair, o senhor sabe, né? Tem que sair os porcos, porque enquanto tiver porco tem demônio. Por quê? Porco gosta de lama e coisa podre. Enquanto tem coisa podre, enquanto tem lama, tem porco. Enquanto tem porco, coisa podre e lama, tem demônio. E quantos de nós não estão passando por isso, irmão? Passado mal resolvido. Toda vez que eu arrumo uma confusão, eu quero lembrar do meu passado. Antes, se fosse antes eu dava um tiro. Se fosse antes eu fazia isso. Se fosse antes eu fazia aquilo. Você está criando porcos. E aí você não está entendendo o que está acontecendo na sua vida.
Não está entendendo, você precisa quebrar essa maldição. Como que quebra? Primeira coisa, tira os porcos. Por quê? Você já viu pessoas que você expulsa o demônio hoje? Acontece muito isso na igreja. Você expulsa o demônio da pessoa hoje, amanhã ela está endemoniada de novo. Você expulsa amanhã, no outro dia está endemoniada de novo. Você expulsa depois, no outro dia. Ó, a pessoa, eu estou com uma enfermidade hoje. Você ora, a enfermidade é curada. No outro dia eu estou com outra enfermidade. Ou pessoas que estão assim, eu sinto dor de cabeça hoje, amanhã eu sinto dor de cabeça. Ah, é uma dor de cabeça crônica. Ah, o médico falou que eu tenho que passar a vida toda. Alguma coisa está acontecendo. E você precisa resolver isso aí. Alguma coisa está passando na sua vida. E o que é que está passando? Aí, a primeira coisa que tem que acontecer, só você sabe examinar a sua vida. Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, examine-se o homem a si mesmo. Você precisa se examinar. O que está acontecendo? Você está falando algumas palavras que não era para falar, ou você está voltando no seu passado, vivendo o seu passado no presente. Alguma coisa está acontecendo. E aí você, primeiramente, você precisa trabalhar ali no seu passado. Você precisa saber o que aconteceu. Você tem alguém que você não perdoou? Sabia que isso também? Ah, mas eu não fiz nada de errado. Mas a pessoa que errou contra você, você não perdoou. E aí você, mas eu sou servo de Deus agora, passou 5 anos, passou 10 anos, mas a maldição continua. O demônio continua agindo, continua trabalhando. E aí ele está trabalhando nas suas finanças, ele está trabalhando na sua vivência com seus amigos, com seus familiares. Direto acontece coisas ruins com você. Já viu pessoas que, fui assaltado, perdi o celular, roubaram meu carro, entraram na minha casa e destruíram, os meninos estavam brincando de bola, chutou a bola no vidro da minha casa, quebrou. Toda hora, não estou falando de acontecer uma vez, mas toda hora, frequentemente está acontecendo algo ruim na sua vida. Por que é que está acontecendo? Então temos que ver ali, ó. Outra coisa interessante desse demoniado gadareno é que ele dormia dentro de sepulcro, para continuar afirmando o que eu estou falando. Então aonde que ele dormia? Dentro daquilo que estava morto, ele descansava a mente dele. Eu estou falando com pessoas, irmãos, que estão acostumadas a ficar jogando na cara passado. Está dormindo de novo dentro das coisas que já estão mortas. E aí depois você não entende, por que está acontecendo isso na minha vida? Por que meus filhos estão toda hora doentes? Por que toda hora está acontecendo isso na minha casa? Por que sempre que parece que tudo vai dar certo, dá tudo errado? Você está com o passado mal resolvido. Você precisa resolver. Primeira coisa que você faz, acha onde está esse porco. Elimina o porco. Limpa a lama. Joga as coisas podres fora. Tá bom? Eu estou falando de pessoas. A Bíblia diz assim, que quando a gente pecamos, nós precisamos se confessar uns aos outros. Não está dizendo que você precisa diretamente achar um pastor, ou um evangelista como eu, ou um presbítero. Não. Ela está dizendo que você acha alguém e se confessa. Lógico, você não vai se confessar para qualquer um, seu nome, sua vida, ficar na boca de todo mundo. Que a gente acaba falando coisas que não era para falar para pessoas erradas. Então eu estou falando, você vai achar alguém de sua confiança, alguém que você sabe que é espiritual, que tem capacidade de ouvir aquilo que você fez, aquilo que você cometeu. Você vai achar ele, você vai confessar tudo que você fez no passado para essa pessoa. Juntos, no final, vocês vão dar a mão, vão se reunir, vão orar para quebrar aquela maldição. Quem que eu vou procurar, irmão? Acha alguém de oração. Não conta para pessoas que não têm vida de oração, não. Precisa ser uma pessoa de vida de oração, uma pessoa que vive em jejum, em consagração, uma pessoa que tem a vida dela com Deus. E aí você se confessa, a Bíblia manda se confessar. Faz uma oração no final. E aí sim você quebrou esse ciclo de maldição. Senão a sua vida fica maldição. A sua mãe era prostituta, ou o pai era prostituto. E aí o filho depois. E aí agora o filho do filho, que seria a minha geração agora. Meus filhos fazem a mesma coisa. Alguma coisa está errado aí. Alguma coisa precisa resolver. Alguma coisa precisa fazer. O que é?
E aí você precisa examinar a sua vida primeiramente. Alguma coisa está de errado ali, alguma coisa saiu fora do comum e você precisa resolver isso aí, irmão. Tem pessoas vivendo lutas espirituais. Pessoas que estão no terceiro, quarto, quinto, sexto casamento aí falam assim: ah, mas meu bisavô era assim, ou minha bisavó era assim, ou meu avô, minha avó era assim, e meu pai e minha mãe também separaram várias vezes, agora é normal. Não, não é normal. A Bíblia fala de situações aonde vão ser afetadas até a quarta geração. 4 gerações acontece. Preste atenção na sua vida. Se o que se passou com você aconteceu já com seus pais ou com seus avós, alguma coisa está errada. Tem pessoas que não estou falando assim generalizando, mas tem pessoas que é câncer nos avós, nos bisavós, nos pais, agora nos filhos e vão passar para a próxima geração. Lógico que existe a parte física, qual que nós ficamos doentes, mas existe também a mental, a espiritual. Você precisa saber em qual área está acontecendo na sua vida. Se aquilo é da genética mesmo ou é algo espiritual que está se passando com você. Então você precisa entender em qual área está acontecendo aquilo. Você fala, ah, o casamento dos meus avós não deu certo, dos meus pais não deu certo, ah, o meu não deu certo. Seus filhos geralmente vai acontecer. Mas por que está acontecendo? Às vezes coisas que os seus avós fizeram, que os seus bisavós fizeram, aquilo ali gerou uma maldição. E ela vem trazendo de família. Você sabia? Tem coisas que muitas vezes eu passo hoje, que aconteceu lá, meus avós fizeram coisas que abriu um portal, e aquele portal, ele gerou uma maldição por 4 gerações, e aí aconteceu com meu avô, aconteceu com meu pai, vai acontecer comigo. Então se eu não souber disso, se eu não entender, se eu não quebrar essa maldição, se eu não confessar, e como que se confessa? Você lembra quando Abacuque está orando, e ele está pedindo perdão, Senhor, pedindo perdão por mim, pelos meus pais, pelos meus avós. Por quê? Estou quebrando uma maldição. Ah, mas não foi eu que causei, não interessa. A maldição está na sua vida, então você vai orar por quem causou, ainda que Deus já levou. Senhor, quebra a maldição que foi causada pelo meu bisavô, que passou pelo meu avô, que passou pelo meu pai, que está acontecendo comigo. Isso acontece muitas vezes, maldição, igual eu falei, de casamento, de famílias que são destruídas, filhos que desobedecem, que fazem várias coisas. Acontece na área financeira. Pessoas que são destruídas na área financeira. Tinha tudo para dar certo. Você estudou, você é inteligente, você tem tudo para dar certo e dar tudo de errado na sua vida. Por quê? Ah, mas meu pai também foi assim. Ah, meu avô foi assim. Ó, maldição. Então você precisa quebrar essa maldição com uma oração. A primeira coisa, encontre alguém preparado espiritualmente. Confessa a sua vida para esse alguém. Confessa seu passado, se foi você, se não foi, se foi algumas pessoas da sua família anterior, uma geração passada que aconteceu. Confessa. Ora, quebra aquela maldição e você vai ver a sua vida mudando. Por que está acontecendo tantas coisas hoje em dia? Porque ninguém se confessa mais. Está tudo encoberto. Ah, mas eu aceitei Jesus lá, levantei a mão lá, aceitei Jesus. Tá bom, irmão. Quando você aceita Jesus, você está salvo. Só que a maldição ainda está na sua vida. Salvação e maldição é bem longe. Eu posso passar a minha vida inteira doente, a minha vida inteira quebrado financeiramente, a minha vida inteira apanhando, a minha vida inteira sofrendo humilhação. Isso é salvo. Isso é normal. Tá bom? Isso é normal. Agora, se você quer uma vida abençoada aqui na terra, mais a salvação que já vai ter quando você partir dessa vida, você precisa quebrar essa maldição. Senão você pode passar por todas essas coisas, você vai ser salvo, mas vai sofrer ou está sofrendo muito aqui nessa terra. Então não tem nada a ver. Ah, mas eu aceitei Jesus. Tudo bem. Ah, mas eu sou servo do Senhor. Tudo bem. Isso aí te leva à salvação. Você está salvo agora. Está ótimo. Não estou dizendo que você não vai ser salvo. Você está salvo.
Mas, para quebrar a maldição aqui nessa terra, você precisa se confessar para alguém se está acontecendo algo na sua vida. Você precisa entender o que aconteceu com a sua geração passada, para você quebrar essa maldição e você mudar a sua vida. Eu particularmente sou descendência de índio, onde tem muito feitiço. Onde são pessoas que não gostam de servir o Senhor. E eles têm muito misticismo. Então, eu precisei orar para quebrar uma maldição que vem acontecendo em outras gerações, para ser quebrada, para que a minha geração, para que eu viva bem na minha casa, na minha família, com meus filhos, para que os meus filhos sejam abençoados. Eu precisei quebrar essa maldição.